Mais uma sexta, mais um corte das minhas lives lá da rede vizinha, desse endereço aqui. Eu faço todas as quartas, fico lá das 7h30 às 11h30, batendo papo, jogando conversa fora e falando sobre teoria e lendo, estudando sobre anarquismo. Nessa quarta deste corte, a gente estava falando um pouco sobre anarcofeminismo, eu apresentei as pensadoras e figuras históricas clássicas do anarcofeminismo, trouxe também pesquisadoras e ativistas que pesquisam e promovem conteúdo anarquista. Bora lá conferir? Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Fernando, sou professor, historiador e você está no História Anarquista. Magnoptina, les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. E aí, boa noite para quem tá chegando. A Ana chegou cedo. Oi, Ana, tudo bem com você? Que da hora. Desculpa atrasar, galera, desculpa, tá? Fui pegar uma coca. Hoje é sexta-feira. Então eu fui pegar o doce veneno do capitalismo chamado Coca-Cola, tá? E pegar uma aguinha pra gente fazer nossa leitura, trocar uma ideia. Bah, live recém-aberta, nada, mano. Faz um tempinho que tá aqui. Eu fui no banheiro e tal. Mas é isso. Essa live é especial. Essa live é um pedido da Ana, tá? Esta live tem que esperar uma galera chegar. E se vocês puderem dar like, compartilhar. Aliás, Ana, se você quiser chamar as migas, porque hoje eu acho que é uma live das migas anarca. E aí, eu acho que é o seguinte, a Ana começou com uma brincadeira na quarta-feira. Uma brincadeira não, pô, vou ler esse texto, né? Falei, olha, se você quiser, a gente pode ler até em live e tal. E é um texto sobre feminismo e anarquismo, né? O que a gente vai chamar de anarcofeminismo, né? Não é uma corrente, mas é uma expressão dentro do anarquismo. Vocês já perceberam que o visu do meu cenário, ele é temático, igual à entrada, né, e a estética do História Anarquista e da bandeira do anarquismo organizado, né, o anarcocomunismo. A bandeira é negra, tem toda uma história de envolvimento com a bandeira negra. Tem um rolê, né, com o vermelho, porque o vermelho vem do socialismo. E existem algumas expressões do anarquismo que colocam outras cores junto com o preto, né, para dizer a ênfase que tá dando tal naquele tema, naquele assunto, naquela luta, naquela pauta. E o anarcofeminismo, ele tem uma cor meio magenta, meio lilás. Dito isso, a gente vai mudar um pouco então o perfil do História Anarquista. A gente vai fazer isso aqui, ó. Aí, dito isso, tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui. Então, ó, a Ana queria ler um texto, né, referente ao feminismo anarquista e libertário como projeto político, como projeto ético-político, né? E aí, como a galera não conhece muito a história das figuras femininas dentro do anarquismo, eu não contente, eu fiz um rolê. Dito isso, regressando então, volta para a seriedade, vamos falar. É inevitável eu não apresentar algumas personalidades anarquistas femininas, né, e feministas ao longo da história do anarquismo. Então eu gostaria de apresentar, para quem não conhece, eu apresento para vocês primeiramente a Louise Michel, né? A Louise Michel, ela nasce em 1830 e vai morrer em 1905. Ela é francesa, então toda a trajetória dela é junto com o amadurecimento e o surgimento do socialismo, do campo socialismo como nós conhecemos, né? Como ele nasce. E ela passa, então, 3 momentos cruciais para o movimento operário e para a ideologia socialista como um todo na França. 1830, a Revolução de 1830, a Revolução de 1848 e principalmente a Comuna de Paris, onde ela vai ser atuante. Ela cresce em 1830 a 48, na sua juventude. Ela é filha de um relacionamento extraconjugal, né? Dentro de uma aristocracia, mas, né, de uma pequena aristocracia, o que faz com que ela
tenha uma educação muito peculiar dentro dos moldes iluministas, né? E isso fez com que ela tivesse a sua inserção política e também o seu conhecimento aprofundado. É interessante acompanhar a história da Louise Michel, porque o desenvolvimento e a afirmação da Louise Michel enquanto mulher, enquanto uma personalidade política, né, e ativista social, você acompanhando ela, você também consegue interpretar, de certa forma, e perceber o amadurecimento do anarquismo, sabe? Se você fizer uma linha, se você fazer uma história comparada, um olhar comparado, você percebe. Da mesma forma que o anarquismo se sedimenta no século XIX, no final do século XIX, e ele se manifesta, né, enquanto executado e manifestado na Comuna de Paris, Louise Michel também faz os mesmos passos. Eu acho super interessante pensar dessa forma, né? Então, ela se reconhece anarquista durante a Comuna de Paris, tá? Embora ela venha se declarar e ficar famosa a partir pós o seu exílio da Caledônia. Bem, dentro dessa trajetória da Louise Michel, ela contribuiu, e assim, o protagonismo revolucionário das mulheres francesas sempre foi alguma coisa latente. Desde a Revolução Francesa de 1789 até a Comuna de Paris, as figuras ativistas femininas francesas sempre tiveram um certo destaque, né? E eu acho que é interessante que dentro desse caldo das mulheres, a Louise Michel se chama a atenção porque ela foi uma combatente da Comuna de Paris, né? Ela fez parte dos batalhões populares, né, das barricadas que conteram o avanço do exército francês, né, e conservador do Adolphe Thiers, né, do Thiers. Enfim, é interessante pensar também que ela foi contribuinte para a educação racionalista, né? Ela era professora, ela entendia que a parte educacional era muito importante, ela não é a única via, mas ela é importante para uma transformação social profunda, né? Sempre voltada para a arte, escreveu poemas, escreveu muitos livros infantis com fundo social pedagógico. E uma curiosidade sobre a sua contribuição no anarquismo, além da sua produção e das suas palestras, né? Existe um relato que a Louise Michel carregou uma bandeira negra na Comuna de Paris, né? De associar esse símbolo da bandeira negra com o anarquismo, né? Porque, por mais que ela tenha se chamado, né, a viúva vermelha, né? Porque era a bandeira do socialismo como um todo, inclusive do anarquismo, ela tem toda uma performance quando ela foi condenada para o exílio na Nova Caledônia, na Oceania. Ela se veste de preto, o preto é o luto. Na Comuna de Paris ela cria um standard de acordo com o relato, né, de uma bandeira negra, né? Enfim. E ela entendia o anarquismo como instrumento de emancipação completa, inclusive das mulheres. Ela, dentro de Paris, que Paris é dividida por distritos, e ela organizava o 12º, que é de Montmartre, né, do bairro de Montmartre. Ela junto com as mulheres, estipularam algumas organizações, alguns critérios, né, para essa organização social que foi a Comuna de Paris, inclusive pensando pensão para filhos, legítimos ou não legítimos, de combatentes mortos. Ela pensou uma questão de alienação parental, junto com as mulheres comunardes, enfim, né? E eu trouxe aqui também uma fala dela, né, sobre o que representa o anarquismo para ela, né? E eu retirei de um livro de uma ativista chamada Marianne Lecton, né? Que é Anarcofeminismo e Louise Michel. Está na página 29 desse livro. Só a anarquia pode tornar o homem eticamente consciente, pois só a anarquia pode torná-lo totalmente livre. Anarquia significa a libertação completa das hordas e de escravizados e, portanto, de sua verdadeira humanidade. Para cada homem que participa no poder, o Estado,
como o osso do cão que rói, e é por esta razão que ele defende o poder do Estado. Se o poder torna alguém feroz, egoísta e cruel, e servidão é igualmente degradante, a anarquia significará o fim da horrível miséria em que a raça humana sempre definhou. Apenas a anarquia não se tornará um recomeço de um antigo sofrimento. Cada vez mais atrai corações temperados na batalha pela verdade e pela justiça. A humanidade deseja viver e aderir à anarquia na luta contra o desespero que deve travar para sair do abismo. Essa luta é da natureza que surge das rochas abaixo. Qualquer outra ideia pareça pedras derrubadas e ervas daninhas arrancadas. Devemos lutar não apenas com coragem, mas também com lógica. É hora de o verdadeiro ideal, que é o maior e mais belo de que todas as ficções que o precederam, ser mostrado com destaque suficiente que as massas deserdadas não mais derramem seu sangue por quimeras enganosas. É por isso que eu sou anarquista. Como essa história passou batida por você, existe... Você sabe, Ana, como que nem o Paul Ricoeur fala, né? Toda lembrança e um exercício da história para a lembrança de algo é o esquecimento de outro e, ao mesmo tempo, um ato político. A gente teve, durante um bom período, uma influência, mas a gente teve uma capilaridade muito grande de leituras marxistas, sejam elas mais voltadas para as leituras ortodoxas, ligando atuação política e produção acadêmica, produção intelectual juntos, seja o que é chamado de euromarxismo pelos ortodoxos, né? Tem uma produção muito voltada para esse olhar, o que acaba deixando tímido, quase apagado, quase translúcido determinadas figuras, determinados momentos, né? Mas eu digo para você de antemão, na França, a Louise Michel, ela é super importante. Ela tem, se eu não me engano, até uma rua com o nome dela, né? Ela é super importante. Ela é extremamente famosa, conhecida, tá? Sigamos, então. E aí, aqui, né? Outro exemplo também desse papo que a gente teve, Ana, é a Lucy Parsons. A Lucy Parsons, ela é uma figura peculiar para a história do anarquismo, porque ela vai produzir não só a questão da formulação do pensamento anarquista, da organização, ela vai ser uma atuante dentro de uma organização muito relevante, ela vai ajudar a construir, né, uma agitadora política, e ela vai pensar também as condições como ela se insere na sociedade pensando no anarquismo. É uma mulher preta proletariada. Percebe quantas intersecções tem envolvendo a Lucy Parsons, né? Então a Lucy Edilene Gonzalez Parsons, ela nasce no Texas, né? Eu não lembro exatamente na cidade onde é. Aí acho que é Yaco, acho que é isso. No Texas. Eu tenho um vídeo sobre ela, tá? Tá aqui no perfil do TikTok, cortado em 3 partes e tá completo no YouTube sobre a Lucy Parsons, né? E sobre um debate que gira em torno dela. E ela foi, na infância, escravizada, né? Tem todo um rolê aí. E o que eu mais gosto de destacar, ela foi casada com um dos mártires de Chicago, um dos 8 mártires de Chicago. Ocorreu uma manifestação grande em 1886, né? Que era um ato de reivindicação dos trabalhadores pelas 8 horas de trabalho remuneradas, né? E nesse ato houve um desentendimento, houve uma agitação e uma repressão policial muito grande, o que acabou com alguns policiais feridos, se eu não me engano 6, e rolou um massacre. Acabaram buscando várias pessoas, prendendo várias pessoas, vários trabalhadores. E dentre esses foram presos o esposo da Lucy, né? Que era o Albert Parsons, né?
E o Albert, ele foi preso junto com outros 8 camaradas condenados à forca e morreram, né? Ela se tornou viúva nesse processo e tudo mais, mas ela continuou com a militância. Ela teve também uma grande importância na fundação da IWW. Sabe aquele cartazinho que vocês veem no meu paper, que se né, no meu fundo, no meu wallpaper, no meu fundo que se mexe, que tem um gatinho preto, que é o Sabot, né, o Sabotage. Então, a Lucy é a única mulher na fundação de uma organização internacional de trabalhadores, a IWW. Então, a relevância da Lucy Parsons é gigantesca. Sem contar que a Parsons, ela sempre vai pensar, dentro da militância dela e da produção propagandística dela, que ela escreveu em jornais, ela atuou e tudo mais, ela sempre vai pensar a questão da interseccionalidade, né? Pensando a mulher, mas não só a mulher, pensando a mulher preta também, né? Pensando nos negros como um todo, né? Proletariados, escravizados. Ela era uma ativista muito grande em relação aos abusos de trabalho e dos presos políticos. Ela trabalhou em conjunto, ombro a ombro, com o Partido Comunista, né? de orientação marxista dos Estados Unidos, numa organização de libertação de presos políticos. Ela sempre esteve envolvida presentemente na organização e na agitação e na manifestação do anarquismo nos Estados Unidos, né? Brabíssima, Áurea, brabíssima. E aí, seus lindos, é o seguinte. Ela vai dizer o seguinte, pensando as mulheres, né? Ela tem uma posição que eu acho muito legal, em um texto que ela fala assim, que ela fala sobre a questão da precariedade da mulher, sobre a independência, sobre a questão material, que muitos matrimônios são criados e são gerados por causa da precariedade da mulher. A mulher, no casamento, ela vê uma forma de sustento. Então ela vai dizer o seguinte, ó: quantas mulheres você acha que se submeteriam à escravidão do casamento se não fossem pela escravidão salarial? Tenho muita fé na pureza de meu sexo para acreditar que há um número considerável delas que se submeteria à dominação masculina, se fosse possível, para eles ganhar a vida de forma independente, sem ter que se submeter às regras degradantes das fábricas de hoje. Eu, pessoalmente, conheço uma dúzia de mulheres vivendo hoje com seus maridos que não têm amor por eles. Eles não encontram caminhos abertos para conseguir uma vida independente. Portanto, tendo que escolher entre duas escravidões, ou seja, a escravidão por salário ou a escravidão conjugal, elas escolhem a última, como a menos questionável. Então você percebe que existe um pensamento material, né, das condições da precarização da mulher, né, da subjugação social e material da mulher, né, que coloca ela em questões de submissão até patriarcal, porque, querendo ou não, quem protagoniza socialmente e financeiramente é o homem. Ela está pensando nessa questão, né? E ela tem um debate muito acirrado, né? Algumas divergências com a próxima camarada do anarquismo, que é a Emma Goldman. Ela e a Emma tiveram altos debates sobre a emancipação feminina, né? A Emma, ela vai numa questão mais profunda, né? Numa questão pensando a mulher liberta como um todo. E a Parsons, ela vem como ela é anterior, ela vem nessa emancipação econômica, né? Ela tem um olhar mais econômico. A Goldman, ela tem um olhar mais profundo sobre a emancipação feminina, e ela faz um debate muito interessante. Uma não anula a outra, uma não odeia a outra, mas há discordâncias, e isso é benéfico para o anarquismo e principalmente as mulheres feministas anarquistas contemporâneas, que vão olhar para essa construção de debate e entender como se caminha o feminismo dentro do anarquismo. Olhar nessa perspectiva, então, é construtivo e positivo, pensando os dois olhares, né? E a Goldman, ela nasceu, né, em 1869, ela é mais nova do que a Parsons, né?
em Kaunas. Ela é eslava, ela nasce numa região próxima à Rússia, né? Ela nasce numa região da Lituânia, próxima da Lituânia e tal. E ela morre em 1840, tá? Ela é conhecida no seu ativismo através de seus escritos políticos, suas conferências, suas palestras por todo os Estados Unidos. Teve um papel fundamental no desenvolvimento do anarquismo estadunidense pelo mundo, tá? No mundo. Ela agiu ativamente nas primeiras greves do século XX nos Estados Unidos. Ela era ativista da IWW, né? Da Industrial Workers. E ela também colaborou juntando fundos, finança, né? Para financiar a Revolução Mexicana com os camaradas, para financiar a revolução desse cara aqui, né? O Ricardo Flores Magón. Ela trocou altas ideias nesse momento sobre a Revolução Mexicana com um anarquista luso-brasileiro, o Neno Vasco. Ela tinha contato de correspondência próxima com alguns anarquistas no Brasil, tá? O Neno Vasco é um deles. Ela se aproxima do anarquismo e entra de vez para o anarquismo depois da tragédia e da greve, da revolta do massacre de Haymarket. Aquele massacre que a Lucy Parsons fica viúva, né? Ela também vai participar, né, de alguma forma no processo da Revolução Russa, né? Tanto é que ela tem um livro chamado Minha Desilusão. Tá aqui, ó. Minha Desilusão na Rússia. São as memórias dela e as análises dela sobre o processo que ela se inseriu, né? O momento que ela foi na Rússia, que a partir de 17, as coisas estavam muito acirradas nos Estados Unidos em relação à repressão de ativistas políticos, socialistas e principalmente anarquistas. Então ela é pega e é extraditada e ela vai para a Rússia, né? E aí ela é testemunha ocular e aí ela vai fazer todos os questionamentos e aí ela vai fazer seus testemunhos olhando de fora, né? Olhando não dentro de um partido bolchevique, mas olhando como ativista como se caminhou e se delineou a Revolução Russa, né? Inclusive, ela tem, e eu acho isso muito foda, né? Ela vai criar uma organização de ampla corrente, né? Com a Kollontai, né? Elas vão trabalhar juntas em relação à autonomia dos soviets. Porque até 1914, né, os bolcheviques não estavam nem aí para os soviets. Eles não entendiam os soviets como um processo de revolução, né? Como instrumento transformador social. Eles entendiam que deveria ser pela forma política, né? Através da tomada do Estado. Aqui, ó, achei. Ela com a Alexandra Kollontai aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu subir mais um pouquinho, ó. Tá aqui, ó, as duas. Elas trabalharam juntas, né? Na oposição operária, fazendo oposição à burocratização dos soviets, tá? Foda, muito foda, né? Também gosto das mulheres marxistas, tá? Principalmente a Rosa Luxemburgo. Vamos seguir, então, né? Então, a Goldman, ela vai fazer essa atuação. No final da sua vida, ela participa presencialmente da Revolução, da Guerra Civil Espanhola, onde dentro dessa Guerra Civil você tem um processo de autogestão, e ela estava junto com os camaradas anarquistas da CNT e da AIT. Né? Ela, cara, uma mulher, já tinha os seus 60, 70 anos já, se eu não me engano. E ela vai para a Espanha participar desse processo da Revolução Espanhola. Escreveu muito, pensou muito, né? Palestrou muito. E ela é importante também na questão da produção material, né, de escrita e tudo mais, porque ela é fundadora de um jornal que até hoje é ícone dentro da história do movimento operário e do anarquismo, que é o Mother Earth, né, que é o Mãe Terra. E eu trouxe aqui
né, a perspectiva de emancipação feminina da Goldman. Ela começa o texto da seguinte forma, né? A emancipação da mulher igualou a economia. Esse texto, se eu não me engano, é a tragédia da emancipação feminina, que ela está olhando o feminismo liberal e olhando para aquela primeira onda liberal do feminismo, né? Que é mais propagado, que são as sufragistas. E aí ela vai fazer um questionamento interessante. A emancipação da mulher igualou-a economicamente ao homem, ou seja, ela pode escolher uma profissão ou uma ocupação, mas como sua educação física passada e presente não a adotou da força necessária para competir com o homem, ela é muitas vezes forçada a consumir toda a sua energia, esgotar sua vitalidade e tensionar demais todos seus nervos para atingir um valor de mercado. E mesmo isso, são muito poucas as que conseguem, pois é um fato reconhecido. Isso eu acho muito contemporâneo. É um fato reconhecido que as professoras, médicas, arquitetas ou engenheiras não são acolhidas com a mesma confiança que seus colegas do sexo masculino. E com frequência não recebem remuneração equivalentes às deles. Ela está falando isso e escrevendo isso em 1906. Já para as que atingem essa igualdade enganosa, é geralmente às custas do seu bem-estar físico e psíquico. Quanto à grande massa das trabalhadoras, que independência elas ganharam trocando a estreiteza da perspectiva e a falta de liberdade do lar pela estreiteza da perspectiva e a falta de liberdade da fábrica, da oficina da costura ou da loja ou do escritório, acrescenta-se a isso, para muitas mulheres, o incômodo de, ao fim de uma extenuante jornada de trabalho, voltar para casa fria, seca, suja e nada acolhedora. Ela tá tocando num ponto muito interessante aqui que as mulheres da live vão carimbar embaixo, que é o acúmulo de serviço, o acúmulo de trabalho. Ela vai questionar, olha, se a gente não mudar o patriarcado, né, que é uma condição que ela não é material de fato, né, ela é potencializada no capitalismo, mas ela tem uma raiz mais profunda, a gente não consegue emancipar a mulher. E esse é o grande debate dela com a Lucy Parsons. Ela não via dessa forma. Ela via que a emancipação financeira já era alguma coisa relevante e suficiente. Eu acho muito contemporâneo. Eu tenho um monte de amiga, prima, tia, mãe, e eu tenho minhas primas que são mães recentes, eu fico observando. É bem isso mesmo, é acúmulo de trampo. Vamos seguir, bora lá. Partiu. A próxima eu trouxe uma brasileira, né? É importante para a história do movimento do trabalho do Brasil, para o movimento feminista brasileiro e tal, trazer alguém do nosso contexto, né? Histórico, social, que é a Maria Lacerda de Moura. E a Maria Lacerda de Moura, particularmente, eu acho ela, assim, fantástica e ímpar na militância anarquista. Qual que é a importância da Maria Lacerda de Moura para o Brasil? Primeiro, né, vamos falar um pouquinho dela. Ela nasceu em Manhuaçu, né, em maio de 1887, no Rio de Janeiro, e morreu em 45, vésperas da Segunda Guerra Mundial. Foi uma professora, escritora anarquista, feminista brasileira, filha de pais espíritas anticlericais, cresceu na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Se formou como professora na Escola Municipal de Barbacena e participou de esforços oficiais para enfrentar a questão social através de campanhas nacionais de alfabetização e reformas educacionais. Ela tinha uma parada muito forte com a educação porque era professora, né? E ela conhece o anarquismo nessas inserções educacionais. E ela tem ela tem um diálogo, e eu conheci a Lacerda Moura, né, a Maria Lacerda Moura, não pesquisando por ela, mas a minha pesquisa de graduação, né, iniciação científica, artigo e tudo mais, era de um ativista brasileiro chamado Fábio Luz, um ideólogo,
brasileiro chamado Fábio Luz, que trocava muitas correspondências com ela. Né? Então eu conheci a Maria Lacerda de Moura através das cartas e correspondências do Fábio Luz. Um outro dia, se vocês quiserem, uma live diferentona, eu trago as correspondências brasileiras com internacionais e também entre eles. É importante, ela tem várias correspondências com o Fábio Luz, com o Neno Vasco, com o José Oiticica, né? E o que eu acho mais legal é que ela colaborou, por uma questão que eu acho muito legal, ela teve um posicionamento antifascista e, assim, colaborou demais para esse movimento antifascista no Brasil. Assim, ela colaborava e escrevia para um jornal chamado O Combate, em São Paulo, né? E aí ela fazia viagens e incursões para o Uruguai e para a Argentina, e é ali que ela fazia suas atuações antifascistas. Inclusive, ela tem um livro sobre antifascismo, tá? O Oiticica é gigantesco, você não tá entendendo. O anarquismo no Brasil é muito foda. A história do anarquismo no Brasil é muito foda. Bem, e eu também trouxe uma contribuição dela, fazendo uma crítica, então, a isso que se conhece até hoje na história como feminismo. A primeira onda do feminismo. A gente olha para a primeira onda do feminismo, a gente vê mulheres brancas burguesas pedindo sufrágio universal. E a Lacerda Moura, nessa primeira onda, ela está questionando isso, né? E principalmente no Brasil. Se liga. Olha, vamos acompanhar a citação, né? A palavra feminismo, de significação elástica, deturpada, corrompida, mal interpretada, já não diz nada das reivindicações feministas. Resvalou para o ridículo numa concepção vaga, adaptada, incondicionalmente, tudo quanto se refere à mulher. Em qualquer gazela, a cada passo, vemos a expressão vitórias do feminismo, referente, às vezes, a uma simples questão de modas. Ocupar uma posição, olha que interessante, né? Da questão da vestimenta, do empoderamento. Olha o que ela tá falando. Cara, eu olho para esse texto, eu vejo muitas pautas das companheiras feministas até hoje, né? Ocupar uma posição de destaque em qualquer repartição pública, cortar os cabelos, que na época, né, o padrão era cabelão comprido, e aí cortar cabelo curto, garçonete, né? Viajar só, estudar em academias, publicar um livro de versos, ser dizeuse, né? Ser solta, ficar com várias pessoas e tal, né? Divorciar-se 3 ou 4 vezes, pelas colunas de Para Todos, atravessar a nado o Canal da Mancha, ser campeã de qualquer esporte. Tudo isso consiste nas vitórias do feminismo. Vitórias que nada significam perante o problema da emancipação integral da mulher. Cara, ela é sensacional, né? Porque, assim, todos esses espaços, todos esses campos de atuação não significam a emancipação feminina, né? Porque ela frequenta esses espaços, mas ela ainda está subjugada a uma condição de sexo e de gênero, né? É isso. E eu acho que é muito interessante, porque o texto da Goldman complementa essa provocação da Maria Lacerda Moura, né? É muito massa. E aí, galera, pô, legal, né? Trouxe 3 anarquistas femininas. Faltou gente, viu? Faltou gente. Tem anarquistas chinesas da década de 30, japonesas da década de 40, espanhola, da Guerra Civil Espanhola, né? Tem várias mulheres. Eu esqueci, não daria para colocar. A gente acabaria com a live. Então, dito isso, apresentando essas anarquistas para vocês, eu espero que vocês vão atrás e tudo mais, seria injusto da minha parte não falar para vocês um pouco, sente essa transição, né? Seria extremamente ruim, né, e desleal da minha parte não falar um pouco do presente, né, da história do tempo breve nosso aqui, né, do contemporâneo nosso, do cotidiano nosso, né? Então eu vou apresentar para vocês
né? As pesquisadoras anarquistas e que estudam anarquismo de certa forma, e eu trouxe 3 brasileiras, né? Eu queria começar então com a Samantha Collado Mendes, né? A Samantha Collado, eu a conheço, tive alguns contatos com ela, tal. É uma pesquisadora e ativista anarquista, tá? Ela é formada e bacharel em História pela Unesp, né? Tem mestrado pela Unesp. E ela também é pesquisadora do ITA, né? Do Instituto Teoria e História. Ela é membro do Instituto e pesquisadora, né? E o livro dela, mais conhecido... Aliás, se vocês forem lá na editora Faísca, tá lá, tá? Companheiras Anarquistas, Mulheres Anarquistas em São Paulo, de 1889 a 1930. Então, ela vai pesquisar as mulheres ocultas, né? As mulheres anônimas do anarquismo, para falar sobre essa organização anarquista feminista que existia no começo do século XX, né? Então, a pesquisa da Samantha, ela é super importante nesse sentido. Eu vou citar, como historiador, a prática que a Samantha faz, que é a história vista de baixo e a história dos anônimos. Ou melhor, vista de baixo das anônimas, no caso dela, né? Então, ela está pegando as mulheres operárias que, com pouca inserção ou instrução, que escreviam e se manifestavam, ela traz esse corpo feminista para evidência histórica e mostrar, olha, existia uma questão aqui muito importante dentro do feminismo e dentro do anarquismo no Brasil, né? Eu recomendo muito a leitura, fora que ela tem outros artigos, ela tem um artigo muito legal sobre essa pesquisa dela e também um outro sobre a Louise Michel, super importante, vale a pena dar uma procurada, e ela também é super acessível, tá? Ela tem um Instagram, dá uma procurada lá, vocês acham, tá? Ela é super acessível. A próxima é uma charadela, a Samantha Lodge. A Lodge eu não conheço, tá? Mas a Lodge, ela é doutora em educação pela Universidade de Campinas, né? Formada também em bacharel em comunicação social pela Universidade de Paulista Júlio de Mesquita, né? Que é a Unesp. E ela também foi mestranda em educação pela Universidade da Unicamp, né? E fez o mestrado, se eu não me engano, pela Universidade da Unicamp, tá? Atualmente ela leciona na Faculdade Maria Imaculada. E o livro dela é esse aqui, né? Louise Michel, Pertence à Revolução Social, que é um dossiê. Eu não sei se chega a ser uma biografia, tá? E esse aqui eu tenho. Esse eu tenho, tá? E eu confesso pra você que é legal pra caramba esse livro, e ele é todo bonitinho, detalhado. Ela foi nos arquivos, na arquivo Utemarne, né? Ela fez uma pesquisa em campo na França, em Paris e tudo mais. O livro dela é todo detalhado com fotos. Cara, é um livrinho massa. É um livrinho muito legal que fala sobre a relevância da Louise Michel, tá? Fica a dica para vocês aí, tá? E por último, e não menos importante, a Heloísa Benvenuti de Andrade, né? Que é a autora do artigo que a gente vai ler hoje, né? Ela é pós-doutora pelo programa de pós-graduação de Filosofia da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, né? Com pesquisa Ética, Liberdade e Alteridade na Filosofia de Simone de Beauvoir. Doutor em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, na área de História da Filosofia. Mestre em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, a Unesp, né? Na área de Filosofia da Mente, Epistemologia e Lógica. Licenciada em Filosofia e bacharel em Filosofia também pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Docente de Filosofia da Faculdade Casper Libero e da Rede Estadual de Educação do Estado de São Paulo, vice-coordenadora do Laboratório de Filosofia Francesa Contemporânea da Unifesp. Senhor currículo, hein? Senhor currículo. Pesquisadora associada do Instituto de Teoria e História Anarquista. Ela também é colaboradora e pesquisadora do ITA. Uma coisa super importante,
tá? E ela é autora do livro, né, Corpo e Consciência, da Merleau-Ponty, crítico de Descartes, né? Obrigado pelos presentinhos, gente. Valeu, valeu, valeu demais. E é mais ou menos isso a apresentação, gente, né? Eu tentei fazer um compêndio aqui de uma apresentação mais concisa para quem não conhece, conhecer as mulheres anarquistas, conhecer as mulheres que escrevem sobre anarquismo, principalmente no Brasil, tá? De super relevância, né? Entendam e busquem e pesquisem, né, a atuação feminina e feminista no anarquismo e na história do anarquismo. É super engrandecedor. É também chocante de pensar o quão na vanguarda o anarquismo, as mulheres e os homens anarquistas. O Kropotkin tem textos feministas, ao seu modo, muito à frente, assim. É assustador você pegar no século XXI, com as questões que nós temos hoje, pegar um texto do Kropotkin e falar sobre papel do homem no lar. Só mulheres potentes, estou impressionada com as mulheres anarquistas. Eu confesso para vocês, né, que eu tenho um olhar para o anarquismo através das mulheres, que são elas que me impactam, né, dentro da pesquisa e tudo mais. Bem, enfim, eu quis apresentar um pouquinho para vocês. Espero que vocês tenham absorvido o melhor possível. Fiquei com as indicações e tudo mais. Então a gente vai continuar com a leitura. Conhecer mais um pouquinho, né? Então, o texto da Heloísa da Benvenuti de Andrade é O Feminismo Anarquista e Libertário como Projeto Ético-Político, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Diferente da perspectiva purista e essencialista habitual, quando falamos de perspectiva revolucionária que almejam o socialismo, o anarquismo é um projeto ético e não uma simples projeção da realidade futura. O projeto anarquista, oriundo da crença da realização da classe trabalhadora, desde o iluminismo, em que a possibilidade de mobilidade social faz com todo indivíduo seja admitido como capaz de pensar racionalmente, culmina numa concepção radical da existência do sujeito que reflete completamente e radicalmente sua condição de vida. Texto bom, hein? Eu imagino onde ela vai caminhar. Mas texto bom. Bora lá então. Seguindo. O projeto em que a possibilidade de mobilidade social faz com que todo indivíduo seja admitido como capaz de pensar racionalmente, culmina numa concepção radical da existência do sujeito que reflete complexamente e radicalmente sua condição de vida. Portanto, trata-se de um projeto forjado no concreto, não no abstrato. Em sua origem, sua obstinação não é delegada ao outro. Diferente disso, os anarquistas se compreendem enquanto um sujeito submetido a uma hierarquia coercitiva que aliena o seu poder, que aliena o poder do povo e que, por conseguinte, depõe o poder popular. Sim, o Estado, se o capital aliena o trabalhador do fruto do seu trabalho, o Estado e toda a condição hierarquizante e burocrática gerada pelo Estado burguês também aliena o trabalhador, também aliena o dominado, já na condição econômica, das ações políticas, né, de autodeterminação. Esta hierarquia coercitiva pode ser compreendida como expressões em relação ao comando de obediência que hierarquiza as diferenças que constituem o coletivo, como raça, classe e gênero, e que hoje conhecemos como uma cadeia de opressões. Neste sentido, o anarquismo trata-se de um projeto que questiona a ideia de uma natureza humana, essencialista e purista, calcada na moral robesiana e contrária, em absoluto, da perspectiva libertária. Tal questionamento dá-se em prol a uma reflexão crítica e permanente acerca das condições, reforçando, assim, uma perspectiva enraizada em uma perspectiva materialista do real.
por isso, o anarquismo não é um projeto estético. Não é algo que se realiza esteticamente. E, tampouco, se trata de um estilo de vida ou de um puro ativismo. Sendo ética, a concepção anarquista funda-se em dois elementos importantes para a compreensão da realidade: o saber e o poder e o classismo. Sua especificidade da tomada de tais elementos é que ambos são concebidos de forma inédita e original. A singularidade do primeiro elemento é que, para os anarquistas, o poder não existe apenas como dominação, mas é algo alienado do indivíduo pelas opressões que sofre. Já a peculiaridade do segundo elemento é que sua compreensão classista se põe... Fala, Lenin, beleza, mano? Se põe a ideia habitual da natureza humana, oferecendo uma perspectiva classista da natureza. Isso é importante, pois duas sentenças fundamentais em seu projeto decorrem disso. A primeira sentença refere-se ao fato de que a perspectiva anarquista de emancipação é individual e coletiva. Isso significa que ela é saída do privado para o público. A segunda é que, no entanto, a responsabilidade é coletiva, mas também individual. Isso significa que ela é autorresponsabilidade contra as opressões. Eu gosto muito de uma fala do Bakunin, que eu vou parafrasear só, tá? Eu não sou livre, né? Eu não consigo me entender livre se o outro é oprimido, né? Então, parte do meu entendimento de liberdade e do meu campo de possibilidade de ação e de concretização material das minhas ações, da minha intervenção e interação no que a gente chama de sociedade e de vida, né? Que eu consigo entender se de fato o outro também é no outro, na verdade, no olhar do outro, se eu consigo entender se eu realmente sou livre, né? E aí tem uma frase, boa noite. E aí, Zedong, tranquilo? Mano, só os... Cara, por que, velho? É o seguinte. Nossa, tá o Stalin, o Lenin e o Zedong na minha live. Na live de um anar. Se bem que o Zedong, ele leu muito Kropotkin. Ele leu muito Kropotkin e teve muito contato com o anarquismo. E o Lenin, o irmão, era anarquista, né? Vamos lá. Bem, enfim. Então vamos lá. O Bakunin vai falar isso, né? Que a minha liberdade se ainda do outro até o infinito, né? A referência da liberdade situada no anarquismo é referencial positivo de se reconhecer no outro. Então, do indivíduo para o coletivo, né? Vamos seguir. A primeira sentença refere-se ao fato de que a perspectiva anarquista de emancipação é individual e coletiva. Isso significa que ela é saída do privado para o público. A segunda é que, no entanto, a responsabilidade é coletiva, mas também individual. Isso significa que ela é autorresponsabilidade contra as opressões. Estas sentenças devem ser compreendidas dentro de um universo de contradições, em que, por vezes, somos também nosso próprio inimigo, uma vez em que estamos submetidos cotidianamente à tutela das instituições. Disso concebido é que decorre o horizonte da Revolução Socialista Libertária, e não somente como telos, quer dizer, enquanto uma finalidade sem meio, pois a hierarquia coercitiva
que também as contradições e opressões hierarquiza as diferenças entre raça, classe e gênero. Será desse modo, efetivamente, derrubada pela prática cotidiana dos princípios anarquistas, tais como princípio anticlerical, antimilitarista, anticapitalista, antinacionalista, de ação direta, auto-organização e anti-autoritarismo. São estes os princípios que forjam, para os anarquistas, a perspectiva libertária de luta. E não por ativismo, porque não estamos, enquanto anarquistas, nem na frente e nem atrás, mas ao lado dos de baixo. Os princípios anarquistas, portanto, visam a destruição da hierarquia coercitiva fundada na ideia de dominação. Dentre estes princípios está o sindicalismo revolucionário, perspectiva forjada em 1906 no Brasil, que contribui para a greve geral de 1917, oposto ao sindicalismo reformista e hierárquico, conhecido como amarelo, na intenção de criar e impulsionar uma cultura de classe, um espaço de aproximação entre os trabalhadores, que não visa terceirizar a luta, mas sim tanto construir uma noção revolucionária, como referências de organizações libertárias, capazes de compreender o sindicalismo nas relações de luta de classe, dentro do local de trabalho, e não restrito a um espaço físico ou uma rede. O sindicalismo revolucionário, levado a cabo pelos e pelas anarquistas, não cinde a classe trabalhadora, não a parte, não toma partido, mas antes compreende acima de tudo o real, o âmbito do concreto, tendo por um lado os trabalhadores organizados como um todo, e não sob uma ideologia doutrinária, e por outro, uma perspectiva revolucionária, que compreende a classe dominante como força de dominação que aliena o poder dos trabalhadores, subordinação, por vezes, imposta pela burocracia sindical aos movimentos e às oposições. Prática que toma a militância como massa de manobra, hipoteca princípios e prioriza um partido. Concordo no número, gênero e grau. E é engraçado, né? Se a gente está falando de uma feminista, falando de anarquismo e perspectiva libertária, é também pensar que a reprodução de uma hierarquia numa organização política, mesmo de esquerda, ela pode condicionar e conduzir determinadas ações de indivíduos nesse coletivo que potencializam gestos, né? Condutas de dominação, de subjugação do outro, mesmo estando sobre a mesma legenda, mesmo estando sobre o mesmo espectro. Quem vai fazer uma crítica muito clara sobre isso é o Lourenço Comboa, até dentro das organizações anarquistas, né? Ele é do movimento negro e anarquista estadunidense, está vivo até hoje, né? E é interessante a gente pensar que o Moore-Bookchin, ele tem um texto chamado Escuta Marxista, que ele vai falar principalmente sobre o movimento maoísta estadunidense da década de 70, sobre essas condições de dominação dentro do partido, né? Desse olhar dominador numa estrutura de partido organizada numa centralidade hierarquizada, onde você pode potencializar dominações, inclusive falando de questões de desdobramento da sociedade, pensando numa maneira patriarcal, pensando numa maneira racializada e assim por diante. Vamos lá. Dentro da perspectiva anarquista de responsabilidade, de autorresponsabilidade, mencionada acima, que atrela o privado e o público, individual e coletivo, as mulheres anarquistas tiveram, desde o início, uma grande contribuição na identificação do feminismo no campo da heteronomia e na constituição do pensamento feminista como autônomo, quer dizer, não tutelado, e não crítico à ideia de natureza humana. Este horizonte, contrário à generalidade mítica construída sobre a mulher, construiu a perspectiva do gênero como produzido no campo da cultura, e não como dado biológico, mas fruto da historicidade e da temporalidade, ou seja, a situação da mulher e suas questões próprias.
Pelas anarquistas, a questão da mulher foi colocada na vida política e não mais na vida natural, que a destituía do seu próprio corpo. Isso foi importante, pois impulsionou a perspectiva feminista enquanto movimento, mas o seu contexto esse de opressão, sexismo e exploração. O feminismo anarquista e libertário foi cunhado como um projeto ético-político, radical e revolucionário, pela admissão da necessidade de independência física e material, independente do tripé, tanque, cozinha, e cama, que mantinha a mulher dependente do homem e na condição serva sexual dele. Olha só, né, como a apresentação nossa prévia das anarquistas clássicas dá uma base para a gente ler esse texto. A Lucy Parsons, no trecho que eu mencionei, fala um pouco sobre isso. Condição de dominação exercida tanto pela igreja como pelo Estado, que controlava a mente ao Estado e à igreja. Olha o movimento anticlerical no Brasil, no início dos anos 20 no Brasil, como foi importante. Olha a Maria Lacerda de Moura se colocando como anticlerical. Por quê? Né? Porque a igreja ela sacraliza o matrimônio. Pensar a questão anticlerical era pensar a libertação da mulher em relação à escolha das suas afetividades. E não de uma formalização de um casamento rígido, monolítico, né? Que por vezes condenava a mulher numa situação patriarcal, no começo do século XX, muito mais arraigada que a nossa, muito mais profunda que a nossa. Não que hoje não seja grave, mas muito mais profunda que a nossa. Muito mais profunda que a nossa, mas mesmo assim, o anticlericalismo tinha essa função de emancipação no posicionamento da mulher anarquista, né? Pelo menos a gente consegue captar isso nas figuras da Louise Michel, que era anticlerical, da Emma Goldman, eu não sei da Luz Parsons, não pesquisei, não fui atrás, mas da Maria Lacerda de Moura com certeza. Vamos seguir. O feminismo anarquista libertário foi cunhado como um projeto ético, político, radical e revolucionário pela admissão da necessidade da independência física e material, independência do tripé, tanque, cozinha, cama, e que mantinha a mulher dependente do homem e na condição de serva sexual dele. Condição de dominação exercida tanto pela igreja como pelo Estado, que controlava a mente e o corpo da mulher pelo casamento, pela natalidade impositiva, pela sua domesticação, seja como mãe de família, empregada, enfermeira, doméstica. As anarquistas perceberam desde sempre essa relação de dominação por parte da igreja e do Estado sobre os trabalhadores, mas sobretudo a mulher. E por isso qualquer revolução e qualquer processo revolucionário passa para as anarquistas necessariamente pela libertação da mulher e do feminino. Desde o início das suas lutas, por exemplo, as anarquistas pensavam a necessidade de uma economia para a mulher se autossustentar e evitar o casamento, uma das peças fundamentais da cadeia de opressões. A perspectiva das mulheres anarquistas enquanto envoltas num projeto ético, político e revolucionário que parte da realidade concreta, enfatiza o caráter constitutivo do feminino e do feminismo no socialismo libertário. Para isso, e por isso, não basta pela via libertária, dentro de uma organização política, apenas a encampação de um espaço físico para mulheres. Uma secretaria de mulher, ou algo do tipo, mas deve se prezar pela troca de saberes entre os trabalhadores e as trabalhadoras, como prática cotidiana, ou seja, como princípio. Caso contrário, esforça-se apenas a dualidade tradicional entre o corpo e o pensamento, em que é delegado exclusivamente ao homem o lugar do pensamento e à mulher o do corpo, e ser admirado, tratado como acessório, como coisa, sustentado dessa maneira a crença de que a mulher é incapaz de pensar racionalmente, condenando-a mesmo diante de sua presença. A falta no cotidiano, ou como o outro de um absoluto, de um completo que é o homem e o masculino. Perspectiva esta que mantém a lógica e o lugar de dominação em que se existe sobre o outro, não com o outro,
tampouco como o outro. Quando foi escrito esse texto é recente. Depois a gente dá uma olhada, mas esse texto é recente. Nesse sentido, desta análise de conjuntura forjada pelas anarquistas, desde sempre na compreensão da prática dos princípios de auto-organização, ação direta, anticlerical, anticapitalista, de apoio mútuo, de solidariedade de classe, é que se dá no cotidiano a construção de um projeto capaz, um projeto revolucionário capaz de efetivar uma vida sobre a ótica do socialismo libertário. Sendo assim, é por fim que a condição específica da mulher trabalhadora, como construção na relação de dominação, mas também como estruturante do processo revolucionário, que se sustenta a perspectiva anarquista, para que não se afaste os trabalhadores e as trabalhadoras da revolução e de libertação, tanto individual como coletiva. Brabíssimo esse texto. Ah lá, publicado no ano passado, em janeiro do ano passado? Janeiro do ano passado. É recente o texto. É isso. Muito bom. Gostei demais também dessa leitura. Achei muito legal. E aí, gente, o que vocês acharam do formato da live hoje? Quero opinião sincera. Teve apresentação de slide, né? Apresentação de algumas figuras. Ô, Ana, obrigado, que você gostou. Muito, muito valeu mesmo. Não posso opinar. Por quê, Rev? Porque você chegou agora. Se você tivesse chegado mais cedo, você teria entendido por que a live foi diferente. Mas, enfim. Lê mais sobre Stalin. Não, chega. Eu já coloquei meu posicionamento sobre Stalin. Legal, pareceu que eu tava no colégio de novo. Com slide de leitura. Eu sou professor, cara. É um cacuete incorrigível, cara. Incorrigível. Eu me esforço. Eu juro que eu me esforço. Mas eu tenho esse tom professoral, cara. Assim, eu me esforço muito. Mas se eu não sistematizar o que eu vou passar, ou o que eu quero falar pra vocês, eu não consigo. Vira uma zona, vira uma bagunça. Mas ainda bem que vocês gostaram. Aceito sugestões, tá? Qualquer tema envolvendo anarquismo. Ainda pensa em fazer história? Pô, meia-noite. Precisamos de historiadores, viu? É ingrato? É ingrato, eu não vou mentir pra você. Mas precisamos de historiadores, tá? Muito, 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 muito. Muito demais, assim. E popularizar a história realmente ser pública. As pessoas... Quanto mais eu entro em contato na internet com várias pessoas, eu percebo que as pessoas não têm noção de como se constrói história, de como se relaciona com a história. E deveria. Precisamos de bons historiadores. Precisamos. Precisamos de pessoas que não têm a formação enquanto historiador, né? Ser historiador formal, mas que saiba do que se trata história. O fazer história. Manja. É super necessário. Porque eu acho, assim... E eu fico observando aqui no TikTok, Ana. Eu fico vendo aqui no TikTok. As pessoas são muito reativas com determinadas condutas, apresentações de conteúdo, falas e tudo mais. E não entende de onde vem aquilo. E o caminho a ser feito para a compreensão daquilo. Fala, Bakunin. Beleza, mano? Tudo bem? Eu sou reativo ao exato e à moral. Nem tanto, mano. Você é poeta. Você escreve. A diferença entre estudar história de fato, pesquisar e tal, e só ler e decorar o que aconteceu em algum livro. O George também é poetão. Poeteiro. Sempre quis ler sindicalismo revolucionário, anarcossindicalismo, racionalismo pedagógico. Cara, eu vou indicar algumas coisas pra você. Essas coisas não são correntes, eu acho que você tá ligado, né? Isso aí compõe tudo o anarquismo, não são correntes.
Anarcossindicalismo e sindicalismo revolucionário são um debate de organização e estratégia, né? E aí, cara, eu poderia falar assim, lê o Bakunin, né? Pai do sindicalismo revolucionário do Gaston Levol, que é esse livro aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó. Tá? Esse livrinho aqui, ele vai contar mais ou menos como é que o Bakunin vai fazer uma palestra em Genebra, quando ele está promovendo e popularizando, fazendo propaganda sobre a AIT, a Associação Internacional dos Trabalhadores. E aqui ele vai mostrar a relevância da AIT para os anarquistas, tá? Aqui ele vai construir assim, olha, a estratégia do marxismo nunca foi o sindicalismo, nunca foi a organização dos trabalhadores, sempre foi via partido, né? Sempre foi via política e não social. E ele está mostrando aqui, historicamente, tudo, tal, você tem, sobre a relevância disso, né? Mas, se você quiser entender a diferença e o debate entre sindicalismo revolucionário e anarcossindicalismo, dessa forma de organização, cara, tem um livro de referência histórica, Anarquistas no Sindicato. Aqui é um debate, né, por cartas do Neno Vasco com o João Crispim. Cara, sensacional. Qual seria a visão do Koizotikin sobre família? Você comentou sobre isso na quarta. Também. Verdade. Cara, a gente precisa ler o Bibi. Mas assim, quando ele vai falar do apoio mútuo. Deixa eu pegar aqui. Quer ver? Galera, ó, se alguém vier pra vocês falarem assim, olha, o ser humano, ele é egoísta, leiam isso aqui, tá? Tá. Se não é anarquista ou não, leiam esse livro, porque esse livro não é sobre anarquismo, tá? Kropotkin é um cara muito foda. Ó, 348, As Famílias Indivisíveis, é um artigo. Sabia que um dia eu ia ler isso aqui, mano. Vamos retomar? Ele vai falar... Eu sou ateu? Não, eu sou agnóstico. Eu não tenho... Acho que me falta coragem em ser ateu. Eu sou agnóstico. Retomar... O que é, Heavy? Retomar? É um estado de revolução? Bibi, seguinte. Ele vai falar da diferença da família núcleo familiar... pai, mãe e filho, né? E vai usar o conceito de família indivisiva, que é aquela família mais ampla, grande, que durante todo um processo da formação da humanidade se compôs em clãs e tudo mais. Se entendia a divisão de responsabilidades consanguíneas numa perspectiva mais ampla. Família somos todos nós, a humanidade. Sim, mas existe uma perspectiva dentro do que o Kropotkin está pesquisando, né, que o apoio mútuo, essa questão colaborativa, ela nasce, ela parte de um lugar, biologicamente falando, né? Ela vai crescendo e se complexificando, né, se tornando complexa, porque a humanidade vai se tornando complexa, as relações vão tornando-se complexas, né? A demografia aumenta e a complexidade de relações também. Mas ele está falando que essa família mais ampla, tio do segundo grau, avó, bisavó, tal, isso se compõe uma família. O pessoal individualiza tudo. Para mim, até a criação da criança deveria ser coletivizada. Sim, a Kollontai falava muito disso, o Kropotkin fala muito disso. É isso, gente. Muito obrigado, boa noite, bom final de semana para todo mundo. E se você chegou até aqui, eu peço que você curta, republique, compartilhe, siga o História Anarquista. É importante para a manutenção do projeto. Também vou, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário aqui embaixo, deixar os links e as referências para a produção desse vídeo, para o seu aprofundamento de estudo e pesquisa. Considere também a possibilidade de apoiar o História Anarquista financeiramente. O História Anarquista conta com um Pix, qualquer quantia, qualquer momento é de grande ajuda. É isso, valeu, falou e sem deuses, sem mestres. Marnopchina, Marnopchina, les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre